Paz do Senhor, mulher de Deus, esta aula é para você. Fica aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre a identidade, uma identidade restaurada em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu me coloco em tua presença, reconhecendo, meu Pai, que só o Senhor é o dono de toda sabedoria. Pai, nós estamos aqui para fazer a tua vontade, para cumprir o teu ID, cumprir o teu chamado, Pai. Neste momento, que o Senhor venha falar com cada mulher que participa desta aula, que teu Espírito Santo venha transformá-la, venha curá-la e venha restaurá-la pelo poder do sangue de Jesus. Nós oramos a ti e te agradecemos. Amém, mulher de Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre Radassa, sobre Esther, sim, sobre Esther. Eu amo a história de Esther, ela fala muito comigo e eu queria falar para você que está aí do outro lado, você que está no Nordeste me acompanhando, um joinha para você, um coraçãozinho bem grande para você, tá bom? Que Deus abençoe. Bom, bora lá. Esther, capítulo 2, a partir do versículo 7 diz: Mordecai havia criado Radassa, que é Esther, filha do seu tio, que era órfão de pai e de mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Então, o que nós aprendemos aqui de imediato? Radassa, ela é uma murta que cresceu, que floresceu no palácio. Sabe o que isso quer dizer para nós, mulheres? Nós não vamos florescer apenas nos campos, nós também vamos florescer dentro do palácio que o Senhor reservou para nós. Aleluias. Bom, então vamos lá entender. Esther, ela tinha dois nomes. Esther era o nome da peça, ligada à cultura do império daquela época, e Radassa era o nome hebraico original de Esther, que significa morta. Então Deus, ele sabia o que ele estava fazendo, quando Deus ele permitiu que Esther, juntamente com seu tio Mordecai, permanecesse ali na peça. Então, ela era uma órfã estrangeira, mas que ela tinha um propósito eterno. Então, Deus, irmãos, eu aprendo uma grande lição aqui. Deus, ele não erra endereço. Deus não troca pessoas de lugar sem o propósito. Quando Deus colocou Esther, tirou Esther do campo e colocou Esther dentro do palácio, é porque Deus tinha um propósito. E o Senhor está falando com você, mulher. Deus tem um propósito. Eu não sei se você tem mudado de lugar, mas Deus tem um propósito aí onde você está. Então, Radassa significa murta. Mas o que é uma murta, Liliane? Murta é um arbusto que só cresce em lugares difíceis, nos lugares ruins, nos desertos e em terra pedregosa. Sabe o que o Senhor está falando conosco, mulher? Você é murta, você vai crescer aonde ninguém cresceu. Se Deus te colocar no deserto, você vai crescer. Tá no deserto? Tem crescimento para você. Se Deus te colocar no vale, tem crescimento para você no vale. E Deus está falando para você, você é murta, aonde eu te colocar, você vai crescer. Aleluias. Porque o seu sobrenome, o seu nome significa crescimento. Aleluias. Lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 13, diz: em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Aleluia. Sabe o que o Senhor está falando? Se for preciso, eu arranco a sarça para fazer crescer uma murta, que é você, que sou eu. Se for preciso, Deus ele arranca o espinheiro, como está falando a palavra, só para fazer a murta crescer. Sabe o que o Senhor está falando? Eu vou arrancar alguns espinhos do meio de você, propositalmente para fazer você crescer. Aleluias. E a murta, irmãos, a murta, ela é uma planta maravilhosa. Ela é conhecida como a dama da noite, murta de cheiro ou jarmim. Por quê? Porque ela produz umas flores. Se você passar por perto, você já sente o cheiro das suas flores. Aleluias. Então ela produz também um frutinho adocicado com cítrico no final, que atrai os passarinhos. Eles comem aquelas frutinhas e saem soltando as suas sementinhas. E o que o Senhor está falando sobre você? É sobre você. Você e eu somos murtas. Aleluias. Então nós vamos produzir um frutinho
um frutinho adocicado, misturado com cítrico ao mesmo tempo. É uma mistura de sentimentos, é uma mistura de emoção. E nós vamos alimentar os passarinhos, sabe? Deus vai alimentar, você vai alimentar pessoas, é o que o Senhor está falando. Aleluias. E aqui, o que eu posso aprender com a murta? Primeiro, a murta, ela é moldável. Você é moldável? Você é moldável? O Senhor está perguntando para você. Usam a murta como cerca de proteção. Isso quer dizer que eu e você, mulher de Deus, somos mulheres protetoras. Nós protegemos umas às outras e não estamos nos aliando com a obra de Satanás, que é definhando umas às outras, mas ao contrário, nós protegemos umas às outras porque nós somos proteção. Nós somos usados como cerca de proteção. Aleluias. Então, se você podar, por exemplo, a murta embaixo, ela cresce em cima. Se você podar em cima, ela cresce embaixo. E o que o Senhor está falando é, em todo ambiente há crescimento, porque nós somos moldáveis. Se as pessoas nos podam de um lado, nós crescemos de um outro. Se podem em cima, nós crescemos embaixo. E isso quer dizer, aonde Deus nos colocar, nós vamos crescer. É isso que o Senhor está falando. Cresça em todos os lugares que eu te colocar, aleluia. Se te colocar no ministério infantil, há uma necessidade em tua igreja no ministério infantil, você vai crescer como eu cresci, aleluia. Se te colocar, porventura, no ministério de intercessão, você também vai crescer. Se te colocar no ministério de louvor para cantar, ainda que você não tenha um dom, ainda que você não tenha talento, Deus, ele é poderoso para colocar a voz em nós. Eu vivi exatamente isso. Eu fui obrigada, posso falar assim, havia uma necessidade, o ministério que eu estava, para nós louvarmos. E eu falei, Senhor, me dá a voz. E o Senhor me deu a voz para me louvar. E eu louvei. Hoje eu não louvo tanto como eu louvava antes, mas era a necessidade. Isso quer dizer que nós somos multa. Aonde Deus nos colocar, nós vamos crescer. Você vai crescer, mulher de Deus. Porque não é o lugar que vai fazer você crescer, é aquilo que você carrega. É por isso que aonde Deus te colocar, você vai crescer, porque a tua essência carrega crescimento. O que está dentro de mim, a presença do Espírito Santo que está dentro de mim, carrega crescimento. Então nós vamos crescer. E a segunda coisa que eu aprendo aqui com a murta, porque ela está sempre verde. Não importa a situação que você está vivendo, você precisa estar sempre verde. As folhas dela estão sempre verdes, estão sempre brilhantes, estão sempre vivas. Aleluia. E o que eu aprendo com isso? Não importa a estação, mulher, que você esteja vivendo. Estou vivendo no verão, estou vivendo na primavera. Não importa. Não importa a estação que você esteja vivendo, você é morta. E isso nos ensina uma grande lição. A murta, além dela estar sempre verde, ela carrega umas flores brancas, que ela perfuma todo o ambiente. Quando nós chegamos no ambiente, como que nós fazemos? Será que nós estamos perfumando o ambiente aonde nós passamos ou nós deixamos só mau cheiro? Ao contrário, dentro de nós carrega o perfume de Cristo. Então, onde quer que eu passe, eu preciso carregar a presença de Cristo, o perfume de Cristo. Aleluias. E Deus, ele nos deu um perfume. Deus te deu um perfume. Não é um perfume que você acha que vai chamar atenção, um perfume de marca, um perfume bom. Eu não sei qual perfume que você usa, mas o maior perfume é a presença do Espírito Santo. Você pode usar o perfume mais caro, mais importado do mundo, eu não sei, mas o verdadeiro perfume que você carrega, mulher, está dentro de você. E aqui conta no estudo sobre Esther que o perfume dela era liberado muito mais quando era amassada. O nosso perfume só é revelado ao mundo quando nós somos amassadas. É daí que nós, mulheres, carregamos a nossa unção. Como é que se consegue a unção? E eu faço essa pergunta para você. Como que se consegue a unção? Como se faz o azeite?
Como que se faz o vinho e como é que se faz o perfume. Aleluias. E as três na Bíblia representam unção. E o que o Senhor está falando é da uva amassada, eu faço o vinho. Da rosa amassada, eu faço o perfume. Do azeite amassado, eu faço. Da azeitona amassada, eu faço azeite. Então, a unção que nós vamos carregar, essa unção, ela será liberada para fora quando nós formos amassada. Quando nós formos esmagada, aí sim, que vai revelar para o mundo o que nós carregamos dentro de nós. Se é amargura, se é cura, se é presença do Senhor ou se é qualquer outra coisa. Aleluia. O problema é que, infelizmente, nós somos a geração mais mimada. Somos a geração que nós não queremos ser amassada. Você não quer ser afligida. Você não quer, assim como eu, nós não queremos ser perseguida. Não queremos ser caluniada. Nós não queremos ser amassada. Mas a unção que Deus colocou sobre nós, ela só será revelada ao mundo nesse momento. É no momento que te caluniar. É no momento que te amassarem. É no momento que te perseguirem. A nossa unção será liberada para fora quando nós formos verdadeiramente amassada, quando nós verdadeiramente viemos sofrer dores, porque a unção que nós queremos carregar, a unção que eu quero, ela vem carregada de dor. Aleluias, porque se você olhar, quando a plantinha ela é amassada, quando as flores são amassadas, dor, ela está sentindo dor, porque ela está sendo amassada. E quanto mais te amassar, precisa sair algo precioso dentro de você. Precisa sair a presença do Espírito Santo. Aleluia. Então, quando Deus, ele tirou de Esté o pai e a mãe, quando Deus tirou de Radassa o pai e a mãe, Deus tinha um propósito. Quando Deus nos arranca alguém da nossa vida, alguém que nós amamos, alguém que é uma referência para nós, há um propósito. E talvez você, mulher, tenha perdido o seu pai, talvez você, mulher, tenha perdido a sua mãe, ou talvez você, mulher, nem conheceu sequer a sua mãe, e você cresceu com essa dificuldade, com esse sentimento, com esse vazio, aleluia, porque crescer sem mãe, sem pai, dói. Eu sei que dói, aleluia. Estar sem a mãe, sem o pai por perto, dói. Eu sei que dói, mas o Senhor nunca te deixou sozinho, mulher. Deus nunca te deixou sozinho, aleluia. E perder pai e mãe, no caso aqui de Esté, trouxe para ela traumas profundos, mas Deus nunca usará ninguém sem antes fazer nela feridas profundas. Assim diz o grande Agostinho. Se Deus quer te usar, se Deus vai te usar, ele vai colocar feridas profundas, aleluia. Só que o Senhor, há uma diferença. O Senhor é aquele que fere, mas ele ata a ferida. É aquele que machuca, mas que ele mesmo cura, aleluia. Então Esté, ela cresceu com traumas profundos. Por quê? Porque ela não tinha nem o pai e nem tinha a mãe por perto. E isso causa em nós, mulheres, feridas como, por exemplo, a falta de identidade. Aleluia. A criança, ela cresce se perguntando, mesmo sem palavras, quem eu sou se ninguém me escolheu? E isso gera dentro delas uma dificuldade de reconhecer o seu valor. Porque ela está sempre buscando uma aprovação alheia, uma sensação de não pertencer a nenhum lugar. E isso é um trauma. É um trauma que alguém que cresce sem a presença do pai e da mãe. Aleluia. Mas lá no Salmo 27, no versículo 10, diz: ainda que um pai e uma mãe abandone o seu filho, eu, Senhor, te acolherei. Eu, Senhor, jamais te abandonarei. Aleluia. Então, Esté, ela cresceu com esses traumas. Ela cresceu com um trauma de medo profundo de abandono. Ela estava sempre apavorada, com medo de ser abandonada. Aleluia. E quando quem deveria ficar vai embora, a criança, ela aprende que as pessoas vão sempre nos deixar. Aleluia. E na vida adulta, isso demonstra, por exemplo, por um apego excessivo por alguém, ou uma frieza emocional. Ou ela é apegada demais, ou ela tem uma frieza emocional. Ou ela é fria, ou ela é grudenta, ou ela é seca.
Entende? Ela tem dificuldade, essa pessoa, de confiar no outro. Você tem dificuldade de confiar nas pessoas? Você tá sempre se perguntando por que que ela falou isso? Por que que ela falou essa palavra? Qual que é a intenção dessa palavra? E Deus está te perguntando, mulher. Aleluias. Ela tem sempre dificuldade. Ela tem dificuldade de ter relacionamentos estáveis. Está sempre naquele relacionamento, sabe? Uma hora tá bem, uma hora tá mal. Entende? É mais ou menos isso. Então, Esther, esses traumas dela crescer sem o pai, sem amor, sem o pai e sem a mãe, gerou dentro dela uma carência afetiva, disfarçada de força. E muitos crescem exatamente com esta carência. Não, você é forte, você suporta, você consegue, você se virou sozinha, você vai dar de conta. Aleluia. Só que isso é o que? É um trauma. É um trauma. Nós precisamos um do outro, sim. Eu preciso de você, você precisa de mim, sim. Aleluia. Então, Esther, ela tinha um vazio emocional dentro dela, um cansaço da alma e uma dificuldade enorme de pedir ajuda. Será que você é assim? Tem dificuldade de pedir ajuda? Então, a força de Esther virou, na verdade, uma armadura e não uma cura. Então, a força que você carrega precisa ser a força de Cristo, uma força moldável, uma força ensinável, uma força que precisa de cura. Nós precisamos ser curada. Nós não precisamos carregar uma armadura em cima de nós, não. Nós precisamos ser leve, ser suave, sabe? Ter a presença do Senhor, carregar a presença do Senhor. Então, Esther, ela teve, esses traumas gerou dentro de Esther distorção da figura de autoridade. Porque uma pessoa crescer sem o pai, sem a mãe, ela tá em uma autoridade quebrada, ela não sabe quem ela deve obedecer, ela não sabe. Ou ela é rebelde demais, ou ela tem uma submissão excessiva demais. Ou é um ou é outro. Ou ela é rebelde com todas as autoridades que se aproximam dela, ou ela é submissa demais. Porque essa submissão, na verdade, é o medo de perder pessoas. Então, ela tem dificuldade de enxergar Deus como Pai amoroso. E eu sei que é muito difícil isso, mas o Senhor está nos curando. O Senhor falou, eu serei o seu Pai. Aleluias. E aí, Esther, outra coisa que o trauma dela de crescer sem o pai e sem a mãe gerou dentro de Esther uma culpa silenciosa. A criança, muitas vezes, ela conclui assim, por exemplo, se eles forem embora, a culpa é minha. E mesmo sem dizer nenhuma palavra ou em voz alta, essa criança, ela cresce. Ela acompanha uma vida adulta alimentada de uma autossabotagem. Tá sempre se sabotando. Eu não consigo, eu não posso, eu não dou de conta, eu não tenho ninguém. Está sempre colocando um vitimismo em cima dela, sempre se autossabotando. E isso impede a pessoa de receber o verdadeiro amor. O verdadeiro amor que Deus tem para ela. Aleluia. Outra coisa que esse trauma gerou dentro de Esther, adultização precoce. O que é isso, Liliane? É quando a criança, ela deixa de ser criança muito rápido. Ela tem um comportamento de adulta, sendo que o corpo dela é de criança. A conversa dela é de adulta, sendo que o corpo dela é de criança. E isso pode gerar consequências terríveis. Por exemplo, responsabilidade excessiva demais. É uma criança, mas ela tem uma responsabilidade muito grande sobre os ombros dela. Dificuldade de descansar. Ela não sabe o que é descansar. Aquela sensação de que nunca ela pode falhar, de que nunca ela pode errar. Então isso gera um peso muito grande em cima dela, uma responsabilidade que não é dela. Nós temos que ser responsáveis, sim, mas nós precisamos ser leve, ser suave, não nos cobrar tanto. A vida já nos cobra tanto, né, irmãs? Por que nós vamos cobrar tanto? Seja mais leve.
Calma, tenha paciência, aleluia. E isso, na verdade, não é maturidade. Ah, ela é muito adulta, ela é muito madura. Isso não é maturidade. Isso é sobrevivência, aleluia. E eu sei que nada vai substituir a falta do seu pai e nem a falta da sua mãe, mas o nosso Deus sempre deixou cuidados. Deus sempre colocou pessoas para cuidar de você. Esther, ela não tinha mãe, ela não tinha um pai, mas Deus deixou um guardião para Esther chamado de Mordecai. Quem o Senhor tem colocado aí perto de você? Quem foi que o Senhor separou para ser o seu pai e ser sua mãe? Então valorize. Essa pessoa foi escolhida pelo próprio Deus. E lá em João, no capítulo 14, no versículo 18, diz: não vos deixarei órfão. Deus não abandona os órfãos. Não, Deus sempre deixou alguém para cuidar de você, para amar você, para colocar a responsabilidade que você precisa, para dar aquilo que você necessita. Deus sempre deixou alguém para cuidar de você, mulher. E aqui o que eu aprendo aqui com essa grande lição sobre a vida de Esther? Quando tentam roubar de nós a nossa identidade, Deus ele faz questão de revelar para nós quem nós somos. O mundo, ele tem tentado roubar a nossa identidade em Cristo, mas nesse momento eu venho aqui trazer essa palavra para você. Ainda que o mundo, ele queira roubar a identidade que Deus te deu como filha amada, Deus está vindo através dessa palavra para te lembrar: ei, você é filha. Ei, você é Esther. Ei, eu tenho uma promessa na tua vida. Ei, eu tenho um chamado para a tua vida, mulher. Aleluias. Então, não desampare, não fique angustiada. Deus sempre deixou um guardião, uma pessoa para cuidar de nós, uma pessoa para nos amar, uma pessoa para nos acolher, uma pessoa para orar por nós. Então, começa a observar. Talvez o Senhor colocou um Mordecai do teu lado, uma mãe e um pai espiritual para cuidar de você. Então escute ele, escute essa mãe, aleluia, porque o Senhor, ele tem uma grande obra na tua vida, Esther. Deus vai fazer você florescer aonde quer que você esteja. Você floresceu muito tempo no deserto, você floresceu muito tempo no vale, você floresceu muito tempo nos campos. Agora eu, o Senhor, vou te colocar para você florescer exatamente no palácio, aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a verdadeira identidade de filha amada, em nome do Senhor Jesus. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade sobre a vida de Esther. Vamos falar sobre a identidade dela. Amém? Então me acompanhe, fica aqui comigo, que Deus tem uma palavra para você. Amém?